Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz e é um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Hoje, na aula preparatória para concursos públicos, nós iremos falar dos marcos da BNCC, os marcos constitutivos desse grande documento normativo da educação no Brasil. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos preparatórios para concursos públicos. Bem, a BNCC teve um processo de construção que remonta a várias décadas de transformações sociais na educação do Brasil, e nós vamos observar esses marcos ao longo desse período, que, de certa forma, tem caído muito em provas de concurso público, na prova pedagógica, como também em algumas provas específicas para contextualizar a homologação da Base Nacional Comum Curricular. Começamos aqui em 1988, com o estabelecimento da Constituição Federal, que determinou o direito à educação e tinha uma previsão de alinhamento nacional de todos os currículos da educação básica. Então, esse alinhamento dessa base nacional já estava previsto desde a Constituição de 1988. Em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, houve uma determinação para a formulação de uma base curricular comum para todo o Brasil e uma educação voltada não apenas ao mercado de trabalho, mas também à constituição da cidadania. Então, um fato marcante que traz esse texto da LDB de 1996. Em 2014, com a instituição do Plano Nacional de Educação, o PNE, estabelece metas para a educação e antecipa, na sua sétima meta, o nascimento de um norte aos currículos espalhados pelo Brasil. Então, é importante vocês anotarem que em 2014 houve uma previsão no Plano Nacional de Educação para que houvesse essa base nacional comum curricular como uma das metas incluídas aí na sétima meta. Em 2015, sai a primeira versão da BNCC para uma consulta pública, contando com mais de 12 milhões de contribuições de todo o país. Professores, gestores que estavam ligados ao processo educacional participaram dessa grande consulta pública. Em 2016, a segunda versão da BNCC, contando com a participação de mais de 9 mil professores, gestores, pesquisadores e membros da sociedade civil, e esse documento foi avançando, ele foi sendo constituído em todo o Brasil, foi passando por audiências públicas, fazendo as diferentes versões para que ele fosse chegando no que a gente tem hoje. Em 2017, existe a homologação da BNCC para o ensino fundamental. Então, para a educação infantil e para o ensino fundamental, dando início ao que a gente chama de processo de implementação da BNCC. Tá? Em 2017, é bom que vocês anotem, a BNCC foi homologada para a educação infantil e para o ensino fundamental. Já no ano de 2018, ela foi homologada para o ensino médio. E, a partir desse ano também, começou-se a se reelaborar os currículos dos estados. Então, para a educação infantil e para o ensino fundamental. Concomitantemente com o lançamento da BNCC para o ensino médio, começou essa reelaboração dos currículos em regime de colaboração entre o governo federal, os governos estaduais e os municípios, para uma adequação desse documento como um novo referencial. É homologada a BNCC do ensino médio, como eu acabei de falar, e assim se completa toda a BNCC da educação básica, determinando as aprendizagens essenciais mínimas de todos os estudantes em território nacional. Em 2019, aconteceu a primeira fase de revisão dos projetos pedagógicos das escolas, tá? E com a formação continuada de professores, gestores, para implementação desses novos currículos nos estados e municípios, já tomando como base a BNCC. Em 2020, nós fomos acarretados aí pela Covid e eram previstos a estreia desses novos currículos, né, na escola, a formatação dos projetos pedagógicos, a atualização pedagógica das aulas, nessa nova perspectiva aí da BNCC e dos novos currículos, mas isso aí, de alguma forma, foi suspenso, né, por conta da pandemia. Então, nesse momento, vão surgir novas perspectivas de ensino híbrido, de educação remota, mediada aí pelas tecnologias, acelerando essas transformações que a gente sabe que há muito tempo já eram previstas.
Em 2021, no advento desse novo modelo de ensino, né, híbrido, em cenário de pandemia, aí já existia um desafio de iniciar essa implementação desses novos currículos e dos itinerários formativos no ensino médio de forma remota, de forma adaptada. A partir do momento da superação da Covid, 2022, 2023, esses novos currículos dos estados e dos municípios foram colocados em prática. E houve um processo de readequação dos projetos pedagógicos das escolas, né? O PP das escolas, e também, por consequência, dos planejamentos de aula para os professores. Então, como foi possível observar, essa construção da BNCC ela não teve uma única influência, né? Tampouco ela foi uma reforma partidária de um grupo político, mas sim envolveu toda a sociedade brasileira e é resultado de um longo processo de construção e reflexão, incluído aí em documentos normativos, como a Constituição Federal, como a Lei de Diretrizes e Bases, como o Plano Nacional de Educação, e a finalidade é de diminuir a desigualdade no processo educacional do Brasil. A gente sabe que hoje a BNCC é um documento que está em vigor, é um documento normativo, e que nas provas de concurso público, esses conhecimentos são importantes. Então, hoje, nós falamos dos marcos desenvolvimentistas da BNCC, e aí vocês podem acompanhar de acordo com o ano e o acontecimento dentro dessa previsão dos marcos delimitadores da BNCC. Se você gostou dessa aula, se ela vai te ajudar no seu processo de preparação para concurso público, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário de como você está estudando. E se você ainda não é inscrito, eu te peço que se inscreva para que você possa fortalecer o nosso canal e que nós possamos produzir mais conteúdos para te ajudar nessa preparação dos concursos públicos. Um grande abraço e até a próxima.